também tem o dever de perdoar, pra se olhar em paz e decidir seguir. Todo mundo tem a fé pra se unir, mas também tem o direito de chorar. Se o coração doer mais, conseguir dizer que o amor nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Todo mundo tem direito de errar, mas também tem o dever de perdoar, pra se olhar em paz e decidir seguir. Todo mundo tem a fé pra se unir, mas também tem o direito de chorar. Se o coração doer mais, conseguir dizer que o amor nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Que o amor nunca desiste, tudo suporta e tudo crê. Na dor jamais se dobra, tudo espera, pra tudo vencer. Pra tudo vencer. Pode continuar tocando, Rafa. Boa noite, meus irmãos, minhas irmãs que estão nos acompanhando pelo nosso canal do Instagram para falarmos hoje sobre psicologia. Desde o começo, quando eu pensei em fazer esse projeto de falar de psicologia, eu já pensei, associei imediatamente a questões de termos músicas que pudessem nos ajudar a refletir sobre o tema. E quero agradecer ao Rogério, que sempre muito lindamente se dedica a associar as canções, né? Dentro do nosso tema, né? E essa música tem tudo a ver com o que nós vamos falar hoje. Opa! Tudo a ver, na música. Glória a Deus. E depois, inclusive, eu quero pedir que você fale, nós vamos cantar mais uns pedacinhos dela, porque eu acho que tem tudo a ver aí, um bocado de frases que você falou. De quem que é a música? Essa é da Ziza. Como que é o nome dela? O nome dela é Recomeçar. Recomeçar, guardem aí, recomeçar. Eu gostaria que isso também se tornasse um exercício para ajudar na fixação daquilo que a gente fala. As músicas, elas vão nos ajudar a relembrar o que eu falei, a relembrar o que a gente está refletindo, meditando aqui. Então eu queria que eles passassem rapidamente essa música e que a gente prestasse bem atenção na letra e que de repente pode nos ajudar muito a compreender melhor o tema de hoje, que nós vamos falar sobre cicatrizes da alma. Recomeçar a viver, esquecer o que passou, na gratidão aprender, parar pra reconhecer que o que ficou foi recomeçar a andar, sentir a fé no olhar, só no silêncio
Então hoje nós vamos falar sobre cicatrizes da alma. E a gente pode pensar que o tema é muito pertinente a todos nós, né? Algumas pessoas até comentaram, esse tema eu não vou perder por nada, eu quero assistir, né? E quem não tem uma cicatriz na alma, né? Quem nunca passou pela vida sem experimentar sentimentos difíceis? Quem nunca passou pela vida sem enfrentar dores, sem ter dificuldades, né? Quem nunca passou pela vida sem acumular cicatrizes, sejam elas físicas ou emocionais, né? Quem nunca caiu de bicicleta? Quem nunca cortou a perna? Quem nunca tropeçou e abriu o queixo? Quem nunca caiu de bicicleta? A gente pode nos perguntar isso, né? Quem nunca teve uma decepção amorosa? Quem nunca perdeu um ente querido? Quem nunca foi humilhado? Seus olhos guardam alguma dessas dores? Isso faz parte da vida. A cicatriz, isso é muito bonito. A cicatriz é uma síntese da nossa história. As cicatrizes são sínteses da nossa história. Elas falam de nós, elas contam a nossa história. As cicatrizes fazem parte da forma, da nossa maneira de caminhar. E é impossível nós construirmos uma história sem termos cicatrizes, sem termos lembranças, né? Difíceis. Hoje eu quero falar de dificuldades, de problemas na nossa história, na nossa caminhada, né? E falando isso, eu fui pesquisar, né? Mas estudar um pouco mais sobre o tema ligado à psicologia na Gestalt terapia. E é muito interessante porque a Gestalt terapia vai falar sobre as cicatrizes da alma, os problemas, as dificuldades, a nossa história pessoal, falando de responsabilidade existencial. Todos nós temos responsabilidade sobre a nossa existência, né? E a Gestalt ela vai utilizar uma frase de Sartre, que fala assim: não importa o que fizeram o homem, mas sim o que o homem faz do que fizeram dele. Não importa o que fizeram o homem, mas sim o que o homem faz do que fizeram dele. Aquela velha história. Nós podemos ter inúmeras situações difíceis, nós podemos ter enfrentado centenas de situações na nossa vida, mas quem vai decidir como seguir adiante com aquelas situações somos nós. Por isso que Sartre vai dizer, é o que o homem faz das suas dificuldades e dos seus problemas que vai fazer a diferença na sua vida. Isso é responsabilidade. Quando nós vamos falar de responsabilidade existencial, nós temos que pensar nisso. Nós temos a direção da nossa vida nas nossas mãos. E nós vamos aonde nós queremos chegar. Nós iremos aonde nós quisermos, porque disso depende de nós. É certo que nós vamos ter, uns vão ter mais dificuldades do que os outros, uns vão ter mais apoio do que o outro, né? Mas é importante nós pensarmos que todos nós, se pensarmos bem, tivemos situações difíceis e tivemos formas diferentes de superar. E quanto mais eu sou responsável, eu sou consciente da maneira como eu resolvo os meus problemas, mais maduro eu me torno, né? Por isso que Sartre vai falar muito de vitimização. É interessante nós encontrarmos algumas pessoas que elas simplesmente, diante das suas histórias, diante das suas situações, elas vão se vitimizar e dizer, ai meu Deus, como eu sofri, ai meu pai, minha mãe, meus irmãos, as situações assim da minha vida me fizeram isso, me fizeram aquilo, e como eu sofro com isso. Essa vitimização, ela não vai resolver o seu problema. E quando você se vitimiza, ou quando você terceiriza o seu problema, você está perdendo a oportunidade de crescer. E nós estamos falando de um crescimento fundamental
para a nossa existência humana. Se nós não crescermos, se nós não buscarmos desenvolvermos pessoalmente, nós vamos viver sempre à sombra do nosso passado. Nós vamos viver sempre nos queixando e culpabilizando as situações da nossa vida que não nos oportunizaram dias melhores, que não nos fizeram ter dias melhores. Por isso, hoje, sobre esse tema, o que nós temos que pensar é o seguinte: quando nós olharmos para o passado, nós não podemos tentar reproduzir o passado no presente. Nós falávamos isso semana passada, quando nós falávamos também do aqui e agora. Nós precisamos entender que eu sou o único responsável da minha vida pelo que eu vou fazer agora. Eu e mais ninguém. Eu decido, eu escolho o meu caminho. Eu sou capaz de construir um roteiro e dar direção para a minha vida. Eu e mais ninguém. Por isso que, por mais difícil que tenha sido a sua vida, pode ter certeza, a vida das outras pessoas também foram difíceis. E nós vamos nos diferenciar um dos outros à medida que nós consigamos sair das situações difíceis e recontar a nossa história. E fazer uma história nova. E fazer uma história diferente, deixando para trás esse passado difícil, esse passado tenebroso. Então, quando nós falamos sobre cicatrizes da alma, a gente também tem que pensar que, às vezes, mesmo inconscientemente, nós temos má fé. O que significa essa má fé? É nós tentarmos nos enganar de que nós somos pessoas que não tiveram oportunidade, que não tiveram situações favoráveis na vida para lhe ajudar. Essa vitimização, essa forma de encarar a vida sempre como vítima, se colocando como coitado. Ai, coitado de mim, pobre de mim, eu não consigo, eu não dou conta. É o que muitas vezes nós tentamos trabalhar no consultório e fazer com que as pessoas elas saiam desse papel. Desista desse papel. Desista dessa maneira de conduzir a sua vida. Você precisa, a partir de agora, ser o protagonista da sua vida, e não a vítima. Não precisa ficar se vitimizando. Eu sempre costumava falar isso com os meus pacientes no consultório. Às vezes as pessoas elas se tornam vítimas porque elas querem a atenção das pessoas. Então, às vezes as pessoas se voltam com um olhar de piedade, com um olhar de pena para algumas pessoas, e elas se alimentam. O vitimizador, ele se alimenta da piedade alheia. E ele vai viver a vida inteira sempre buscando alguém que tenha dó, que tenha pena, que tenha compaixão. Não seria muito mais interessante você se tornar uma pessoa admirável pelas suas conquistas, pela sua bondade? Não seria muito melhor você ter o foco das pessoas, ter o olhar das pessoas voltadas para você com admiração, ao invés de pena, ao invés de dó? Então nós precisamos mudar. Se é tão importante para você o conceito das pessoas, o ponto de vista do seu pai, da sua mãe, se é tão importante, em vez de você querer que eles olhem para você e te apoiem, e te admirem pela vitimização, pense diferente, que eles possam olhar para você porque você é uma pessoa formidável, extraordinária, inteligente. Eu tinha uma paroquiana antiga, há muito tempo atrás, que ela tinha uma facilidade muito grande de construir doenças. Ela vivia doente. Sempre que eu perguntava para ela: Dona Fulana, como você está? Ai, padre, hoje eu não estou boa, não. Aí já percebi que ela... que você perguntasse o que ela tem. Sempre, né, queria alimentar a vida dela com a minha atenção, né?
E nas primeiras vezes eu perguntava: o que a senhora tem? O que está acontecendo? E dava aquela atenção para ela. Depois que eu comecei a perceber que ela fazia sempre as mesmas coisas, quando eu perguntava: dona fulana, como que a senhora está? E ela começava a se queixar, eu disse: vai melhorar, hein? A senhora vai melhorar. Vamos rezar que a senhora vai ficar boa. E já não me atinha mais aquela pessoa e seguia adiante. Então a gente vai encontrando muitas pessoas ao nosso redor que muitas vezes não querem assumir a sua responsabilidade existencial. Nós somos responsáveis pela nossa vida. E é muito bom você estar perto do outro, radiante, vibrante, contando coisas boas e ao mesmo tempo acolhendo o outro, escutando o que o outro tem para dizer, para ver aquela troca de vida, para que vocês possam serem dois amigos que partilham alegria, que partilham felicidade, ao invés de querer um amigo que fica sempre passando a mão sobre as suas feridas e escutando as suas lamúrias, as suas queixas. Então, nós precisamos assumir a responsabilidade sobre a nossa vida e deixarmos a vitimização de lado. Tem pergunta aí, Carol? O Juraci está perguntando como ajudar uma pessoa a superar traumas que não a deixam seguir feliz. Como que nós podemos ajudar uma pessoa? A primeira coisa, a gente está construindo. Eu fiz o curso de formação em Gestalt, né? E todos os professores da pós-graduação, eles sempre usavam uma expressão muito interessante. Quando você chegar diante do seu cliente, né? A Gestalt não fala paciente, fala cliente. Mas às vezes eu não gosto de falar cliente, porque parece que ele está falando de forma comercial, né? E eles, na Gestalt não se fala paciente, né? É cliente, né? Eu vi um post de uma psicóloga que ela falava assim: paciente parece que você está no contexto médico e a gente não é médico. Cliente também não é muito bom porque parece que você está chamando a pessoa de um comerciante, né? Então eu vou te chamar de Flor. Vou te chamar de Florzinha. Ela disse: acho que eles não gostaram muito disso. Bem, então sempre os professores diziam: quando você chegar diante do seu cliente, você tem que levar consigo a sua malinha. Na sua mala vão todo o repertório de todas as coisas que você pode tentar ajudá-lo. Então, Juraci, como que você pode ajudar? Você já tem dois instrumentos muito valiosos, né? Primeiro, da nossa primeira live, que nós falamos sobre a diferenciação de uma pessoa da outra. Eu sou eu, você é você. Nós não temos necessidade de satisfazer ninguém, né? Cada um vive a sua história, vive o seu mundo, né? Primeira coisa é tentar colocar essa pessoa numa situação assim. Você não pode se responsabilizar sobre a infelicidade da pessoa. Primeira coisa, não é responsabilidade sua, Juraci. Por mais que a gente tente querer fazer alguém feliz, o máximo que a gente pode fazer é dar pistas para essa pessoa e dizer: olha, a felicidade é por aqui. Hoje você pode utilizar esse tema. Pare de se lamentar, pare de se vitimizar, né? Vamos mudar um pouco a história da sua vida e começar a ver o quão você é maravilhosa, o quão você é poderosa, o quão você é inteligente, e tentar ajudar essa pessoa a descobrir as suas potencialidades. Porque com certeza ela tem. Todos nós temos muitas potencialidades. Ajude ela a descobrir as potencialidades dela. Faça com que ela dê um mergulho dentro da história dela, dentro da vida dela, e ela tente compreender o quão virtuosa ela é. E comece a acentuar. Todas as vezes que você vê ela fazendo alguma coisa de forma interessante, você fala: olha que coisa legal, olha como você é maravilhosa, olha o que você está fazendo.
vai dando sugestões para ela de que a vida dela é muito mais do que a infelicidade que ela estava todo dia, né? E a segunda coisa que você tem que fazer para ela, que também foi a nossa última live, é trazer para o aqui e agora. Você dizer, fulana, esquece o passado. Nós temos o hoje. Só o hoje que nós temos. O que nós podemos perceber que foi legal, que foi interessante no dia de hoje? Vamos pensar e tente fazê-la exercitar esse pensamento no agora, fazer com que a mente dela esteja no presente, esteja no aqui e agora e não no passado, que ela viva o momento atual e que ela não viva presa no passado, desenterrando coisas negativas, coisas ruins, né? Chame ela para o aqui e agora. Essas duas ajudinhas que você der a ela, sendo persistente, eu tenho certeza já vai mudar um pouco a vida dela. Tá bom, Jonas? Deixa eu mandar um abraço aqui pro Samir. Samir, um abração. O Samir falou que é para brigar com você porque você abandonou ele. Samir, gente, é ex-paroquiano, né? É o meu ex-paroquiano, lá da Sagrada Família. Não abandonei, não. Foi o bispo que me mandou para o trabalho. A Tânia está mandando um abraço. Um abraço, Tânia. A Janice, minha amiga de faculdade, está acompanhando, né? Mandando um abraço também. Novaes, Novaes, não sei qual é o nome, está pedindo a bênção. Deus abençoe você. Tem mais um monte de gente, né? Estou mencionando o pessoal que comentou alguma coisa, mas tem mais gente, tá? Que bom que vocês estão aí com a gente. Tem uma pessoa falou assim, olha, são várias nossas decepções amorosas, deu risada. Que bom. Significa que você está vivo, que você está vivendo, né? Aí ele está fazendo experiências, não está presa na última queda que você teve. Se levante, segue, quebre a cara quantas vezes for preciso. Vai pra frente, né? Vai pra frente, né? A vida é feita de experiências. A Eliane está mandando, dizendo boa noite. A Márcia está dizendo que isso é lindo, ainda está gostando da live. Que bom. A Patrícia, né? A Pente, minha cantora, minha amiga. Paty, um beijo pra você. Quero você aqui cantando com a gente. A Paty tem uma voz linda, maravilhosa. Nossa amiga, né? De uns 30 anos, né? Sim, sim. Essa mesma pessoa que falou das decepções amorosas, ela está falando que é difícil lidar, né, com as pessoas que se vitimizam demais, né? E às vezes a gente tem que ter muito cuidado, né? Vocês viram a estratégia que eu usei com a minha ex-paroquiana, né? Então, não dá muita importância a isso, quando as pessoas ficam se vitimizando, né? Você não é mal porque você não é uma pessoa cruel porque você não está sempre ouvindo os problemas daquela pessoa. É porque isso não é bom para você, isso nos cansa, isso suga a nossa energia vital. E isso também é péssimo para a pessoa. Então, às vezes a gente fica pensando, padre, como que você fala uma coisa dessa? Não dá importância para as pessoas que vêm se queixar? Não é isso que eu estou dizendo. O que eu estou dizendo são as pessoas que reincidentemente ficam falando sempre da desgraça da vida, se vitimizando, se colocando numa situação sempre inferior, né? Isso não é bom para ela. E quando essa pessoa parar de ter quem a escute, quem ampare ela nessa vitimização, talvez ela comece a parar também. Então nós temos essa responsabilidade, né? Não dê ouvidos a essas pessoas vitimizadoras, né? Que ficam sempre reclamando. Lembra daquele personagem animado, né? Que era uma hiena. Ó céus, ó vida, ó Esse é o vitimizador, né? Tem uma pergunta aqui da Sueli. Padre Reginaldo, sua bênção. Deus abençoe, Sueli. Uma pessoa que se acha inferior também é vítima. Exemplo, ir a um lugar mais requintado? Ela quer uma pergunta? Pois é. As pessoas que têm um sentimento de inferioridade, né? É uma outra questão, né? Porque às vezes tem pessoa que tem uma visão muito
estreita do mundo, das pessoas, né? E a gente tem que ter coragem para superar isso. Ninguém é melhor do que ninguém, né? Ninguém é mais do que ninguém. Nós temos que entender isso, né? A maturidade da vida vai nos mostrando isso, né? Que todas as pessoas são iguais, que ela pode ter dinheiro, ela pode ter isso, ela pode ser mais bonita, ela pode ter tudo, mas no final das contas nós somos todos iguais, né? Ela pode saber muito bem uma coisa, mas talvez ela não saiba o que você sabe, né? No final a gente fica sendo equiparados, né? A nossa experiência de vida é a nossa maior riqueza. E não existe nenhum ser humano no mundo que não tenha uma história de vida bonita para contar. Então, nós somos ricos, nós estamos vivos. Como disse no começo, nós colecionamos cicatrizes, né? E, como dizia o antigo jargão, né? Respeita a minha história. A gente tem que dizer isso para as pessoas. Respeite a minha história, né? Respeite a minha vida, respeite a minha existência, respeite o meu estar no mundo, né? Cada um faz um caminho diferente, óbvio, isso é óbvio. Mas cada um de nós somos únicos e somos importantes. O pessoal está agradecendo, está dizendo que o tema é muito bacana. Novaes, que eu falei, Novaes é o Toninho da Capela São Rafael. Oi, Toninho, um abraço. O Thiago, irmão do Rafa, está acompanhando, mandou um alô aqui para nós, é meu personal. Tem muita gente aqui mandando um alô, padre. E falando, né, agradecendo, dizendo que o tema está muito bom. E eu queria ressaltar também que o Wilson, esposo da Mauricéia, nossa amiga. Legal. E ele está falando que a Mauricéia está brigando lá com o telefone para tentar acertar. Mas ele está acompanhando. Um abraço, Wilson. E aí, só finalizando um pouco esse tema, né, esse assunto, né? Quando nós falamos sobre a nossa responsabilidade existencial, a gente tem que pensar assim: todos nós temos escolhas, todos nós. Você pode escolher estudar, às vezes vai dizer, não, na minha casa a gente passava fome, que não sei o quê, eu tinha que trabalhar. Quantas pessoas não têm a mesma história? Estudava de noite, de madrugada, né? A nossa força de vontade, o nosso desejo, a nossa resignação de seguir adiante vai nos levar onde a gente quiser. Posso fazer um parênteses? Pode. Então, por exemplo, lá em casa a gente vê muito isso, né? Porque nós moramos no mesmo lugar, né, Ed? A gente se mudou para Taguatinga, para QNL, quando eu nasci, então tem mais de 40 anos. E era uma era um tempo de muita miséria, né, Ed? Então, assim, a minha família não é uma família rica, né? Foi uma família pobre, né? Acho que eu não passei por essa situação, mas os meus irmãos, com meus pais, os dois mais velhos, quando viveram no setor gráfico ali, né, no plano, eles chegaram a passar dificuldade, assim, de precisar ser ajudados, de passar de passar fome mesmo, entende? Mas aí Deus foi abrindo muitas portas pra gente. E assim, a minha irmã, ela foi a primeira lá em casa, que é a mais velha de todos nós, a batalhar. E ela era assim, ela trabalhava de dia, estudava à noite, chegava da faculdade super tarde, descia num ponto de ônibus super longe, vinha andando, a gente ficava com meus pais morrendo de preocupação. Então assim, sabe, não foi muito fácil, sofrido, né? não, mas graças a Deus as coisas deram certo, foi vencendo, passou num concurso, hoje tem uma vida super boa, confortável, né? mas não sem muito sacrifício. E foi ela, por exemplo, que me motivou a estudar, né, para um concurso, porque eu terminei o ensino médio, que era o segundo grau, né? E eu queria fazer faculdade, né? Então ela, não, você vai fazer um concurso, vai trabalhar. E eu passei no primeiro concurso que eu fiz e tipo assim, e foi dica dela, né? Ela me pagou um cursinho preparatório do concurso, e eu fiz o concurso e passei. E assim, depois eu fui fazer a faculdade, já muito tempo depois, e ainda já tive um conforto de fazer pela manhã, porque meu trabalho era minha jornada era de 7 horas corridas, né? De meio-dia a 7, então de manhã eu fiz a faculdade. Hoje não faria, porque eu já não aguento mais. Eu não daria mais conta de fazer o que eu fiz, que era, embora fosse só de manhã na faculdade, trabalho à tarde, e às vezes à noite me dava estágio, que eu tive que fazer também. Mas assim, tudo com muito sacrifício, mas como você falou, né, é o que a gente empreende de esforços para alcançar o objetivo, né, é aquilo que a gente envolve de comprometimento, de luta, né, nada veio assim, de verdade. A gente vê
no cinema vários filmes que falam sobre isso, né? Grandes homens hoje, milionários, mentes brilhantes, né? Vieram de situações muito pobres, né? Situações de muita dificuldade, né? Então, quando eu digo assim que nós temos a condição de escolher, é que você pode escolher sim o futuro que você quiser, né? Você pode ir onde você quiser. Isso vai ser difícil, isso não vai ser fácil. Você tem que sair da sua zona de conforto, porque o que acontece muitas vezes é que para nós é cômodo ficar onde nós estamos, né? Então sua mãe te dá comida, te dá casa, é cômodo para você ficar lá, né? Onde você está, do jeito que você está, com seus pais te protegendo sempre, né? Mas você nunca vai assumir a responsabilidade da sua vida, né? Então hoje nós estamos falando sobre assumir responsabilidade, assumir a responsabilidade da nossa história. Se você está onde você está, você é o grande responsável por isso, né? Como já falei, repito de novo, quantos de nós deixam de crescer porque vive culpabilizando os seus pais pelas dificuldades da sua vida, pelos problemas, enfim, por tudo, né? Isso faz com que a pessoa estacione, pare e fique ali, se autocontemplando, né? Ou contemplando sempre essas situações difíceis da vida. Vamos parar com isso, né? Pare com isso. Dê um basta, um ponto final nessa história de auto-vitimização, de vitimizar-se, né? de auto-piedade, né? Vamos adiante. Nós podemos ser quem a gente quiser, né? Não terceirize a sua vida. Ela é de sua inteira responsabilidade. Você é responsável por tudo aquilo que você faz. Vamos cantar a música? Vamos lá. Sim, sou amado, sou querido, o Senhor formou-me assim. Sim, sou amado e querido, o Senhor formou-me assim. Vem, Espírito Santo, Espírito Santo, vem pra curar minhas feridas, vem dar-me um novo ardor e vida. Espírito Santo de Deus, sopra em mim, vem pra curar minhas feridas, vem dar-me um novo ardor e vida. Espírito Santo de Deus, sopra em mim. Sim, sou amado, sou querido, o Senhor formou-me assim. Sim, sou amado e querido, o Senhor formou-me assim. Vem, Espírito Santo,
vocês. Como eu falei, eu comecei falando, eu queria concluir esse momento falando de uma pessoa, né, que é pública, para exemplificar um pouco disso, né, de tudo isso que a gente está falando. Mas a gente tem que pensar de forma positiva nas nossas cicatrizes. A gente tem que olhar para a nossa história. Quando você vai saber que você está curado, você vai saber que você não tem essas dificuldades, essas vitimizações que a gente está falando agora. Quando você olhar para o seu passado, olhar para as suas cicatrizes, olhar para as situações difíceis da sua vida e pensar, isso passou, isso já faz parte da minha história, isso não está aqui. E você olhar para ela com tranquilidade. Como disse, o que nós podemos dizer das nossas cicatrizes, da cicatriz da nossa vida, é que ela é uma síntese da nossa existência. As cicatrizes, elas falam do nosso passado, falam da nossa vida. Então, não é para olharmos para as dificuldades da nossa vida e começarmos a chorar, né? A realidade não é essa, mas a realidade é outra. Olhamos para essas cicatrizes e lembramos com entusiasmo, com alegria, com felicidade. Graças a Deus, isso já passou, né? E a vida continuou. Bem, eu queria contar para vocês uma história de uma mulher forte. Quer perguntar, Carol? Não, só a Valentina está querendo saber cadê o papai. Ah, a Valentina é a filha do Rafa. Imaginei. Na câmera. Olha a Valentina e seu pai. Pode entrar mais, Rafa. Bem, tem uma artista mexicana que ela é formidável quando a gente vai falar sobre esse tema, e por isso eu quis trazer ela como uma figura de encorajamento e de empoderamento para todos nós. Ela chama Frida Kahlo, é uma pintora mexicana que viveu já no nosso século, 1906 mais ou menos. Frida Kahlo nasceu no México no dia 6 de julho de 1907. E é muito interessante a história, o percurso, né, da Frida, porque a Frida começou, ela tinha um grande problema de coluna, né, ortopédico, que atrapalhava ela muito, né, ao ponto de, no final da vida dela, ela viver mais acamada do que em pé. E a Frida Kahlo, por ela ser pintora, ela pintou todos os seus instrumentos, né, que auxiliavam ela com a sua debilidade, com a sua dificuldade na coluna. Ela retratou isso nos seus quadros, né? E ela, ao invés de ser vítima, ela se colocava como uma mulher forte. E era assim que ela queria ser vista pelo mundo, né? Não que as pessoas olhassem para uma aleijada, né? Para uma pessoa com deficiência ou com problemas ortopédicos. Ela queria que o mundo olhasse para ela como uma mulher vitoriosa, né? É assim que nós também temos que ser olhados pelo mundo, né? Como uma pessoa que venceu, não obstante as suas dificuldades, não obstante os seus problemas, não obstante tudo aquilo que a gente enfrentou na nossa vida, nós vencemos. Se você não venceu, você vai vencer, porque você vai mudar o seu modo de pensar a vida. Você vai mudar a sua forma de enxergar as situações da sua vida. Tudo isso é uma questão de ótica. Nós vamos falar também, essa questão é mais um tema da Gestalt que nós vamos falar também, que nós vamos explorar mais adiante aí. Mas é muito interessante que a gente mude a posição em que nós estamos nos colocando frente à vida. Você tem que mudar a sua posição. A vida não veio para te esmagar, para te oprimir, né? Algumas pessoas dizem isso. Eu me sinto oprimido por essa vida, por essa situação. Não, a história não é essa. Quando a gente olha para a história da Frida, a gente entende, nós temos muito mais condições do que ela, sobretudo de saúde, né? De correr, de fazer uma história para a nossa vida linda, maravilhosa, perfeita, né? Ao invés da gente ficar sofrendo
e deitado, inclinado sobre as nossas dificuldades, sobre os nossos problemas e querer que as pessoas olhem para a gente com dó e com piedade, né? A personal Alcilânia está querendo saber como fazer os filhos entenderem que eles não devem se sentir vítimas. É interessante isso, né? Porque às vezes os pais favorecem um ambiente de muita proteção, né? É bom a gente entender que amor demais faz tão mal quanto amor de menos. Quando a gente protege, todo pai protetor exagerado, ele vai ter um filho fraco. Então, às vezes, o que ela está dizendo é que os filhos devem ser fracos, né? Não estão dispostos, né? Que aí já é outra coisa, não querem lutar. O que a gente tem que fazer? Volta à primeira live que nós falamos, né? Olhe primeiro para você, né? Tenha coragem de empurrar o seu filho para o mundo, né? Hoje em dia a gente vê os pais levando os filhos na escola até com 15, 16 anos. É verdade. Os pais levam o menino na porta da escola. Né? Como que você quer que esse menino ele enfrente a vida? Como que você quer que ele enfrente os desafios se ele não tem condições de arrumar o quarto, de levantar cedo? Como que alguém pode enfrentar a vida se ele não consegue enfrentar o relógio de manhã cedo, né? Acorda às 6 horas da manhã, vamos! Isso não é um favor que você está fazendo para ninguém, não. Mas é uma decisão de vida, eu vou lutar, eu vou... Então os pais têm que ter coragem de jogar os filhos no mundo, né? Para que eles possam tomar as rédeas da vida deles, né? Porque às vezes os pais, por amor demais, né? Fazem os filhos serem fracos, né? Sempre, quando existe uma mãe muito forte, muito protetora, atrás dela existe um filho fraco. Uma mãe muito forte vai criar um homem, um filho muito fraco, né? Então, às vezes, a gente tem que pensar nisso. O problema nem sempre está nos seus filhos, mas está em você, né? Quando o seu filho caiu, não corre lá para socorrer ele. Deixa ele sofrer um pouco, traduzir aquele momento, né? Às vezes os pais não deixam o filho nem sentir dor, já corre lá, já vai socorrendo, já vai abanando, né? Deixa ele sofrer um pouco. Como eu disse no início, as cicatrizes contam a nossa história. Sofrer faz parte da nossa vida, tanto quanto se dar bem, quanto ser feliz, né? Então, como é o nome dela, Carol? Personal Alcilânia. Deve ser Alcilânia, né? Alcilânia. Provavelmente. Então, coragem. Solta esses meninos no mundo. Põe eles para ir para a escola sozinho. Põe eles para arrumar as camas, os quartos, assumir responsabilidades. Enquanto eles não conseguirem assumir responsabilidades, eles não vão crescer. Não vão amadurecer. Para não ser vítima, a gente tem que ser meio que protagonista, né? Exatamente. Dessa história, né? E não deixar Exatamente. que as coisas aconteçam, a gente tem que ser o protagonista. Exatamente. O protagonista da sua história é você. O roteirista da sua história é você. Se você não fizer isso, se você não escrever a sua história, se tiver sempre alguém segurando os seus passos, aparando você a hora que você cair, você nunca vai ser uma pessoa forte, você nunca vai deixar de ser vítima, né? Ela está elogiando aqui sua resposta. Muito obrigado. O Samir está querendo saber se vai ter... Como é que vai ser a live a semana que vem, se é seu aniversário. Então, já que está no momento de descontração, E aí alguém sugeriu? E aí fazer a uma live beneficente. Ana Luísa da Pascom sugeriu fazer uma live beneficente e já foi apoiada pela Eliane. Para Legal. você ganhar presentes. Presente ou Aqui doação? gente. Nossa, aqui ó. Pode ser duas, né? Você dá uma cesta básica e um presente pro pai. Brincadeira, gente. Mas pode ser legal. Eu aceito. Semana que vem é meu aniversário. Eu gostaria de receber as doações de vocês, aqueles que puderem. Nós estamos enfrentando dificuldades hoje na nossa comunidade. Nós precisamos de cesta básica, nós precisamos socorrer as pessoas, né?
não passar a mão na cabeça delas. Não é isso, não é o protecionismo, né? O Papa João Paulo II diz, antes de você falar para alguém sobre Jesus Cristo, primeiro você tem que matar a fome dela, né? Então a gente tem que falar de Deus, mas a gente tem que ajudar as pessoas. Então eu espero, na próxima semana, todos vocês... Quantas pessoas estão aí? No Instagram temos 45, 44 agora, e no Facebook 20. Então essas pessoas já pensou, se cada uma desse 120 cestas nós teremos para podermos distribuir na próxima semana. E as pessoas que vão vir a ver essa live depois, porque vai ficar salva, né, no nosso perfil. Você pode depois compartilhar ou indicar as pessoas a assistirem essa live depois, né? Eu lembro que da semana passada eu fui ver, tinha umas 200 visualizações, né, Carol? 246, eu acho. Então, assim, que bom, bastante gente assistindo, vendo a gente. Nos ajudem a divulgar, se você gostou, chame outras pessoas a participar conosco, pode dar sugestões, né, para que a gente melhore esse nosso bate-papo, né? Que o nosso único interesse é que a gente possa ajudar as pessoas a ter um insight aí da sua situação, do momento em que estejam vivendo, para ter uma qualidade de vida melhor, né? E tem mais perguntas? Não? Então eu vou finalizar essa nossa live fazendo a conexão com a nossa fé. Nós somos católicos, nós somos cristãos, né? Então nós sempre vamos encontrar em Jesus Cristo um suporte para nós compreendermos melhor a nossa existência, né? Deus que nos criou, eu costumo dizer até assim para as pessoas, Deus sabe tudo sobre o ser humano. Se a gente quer ser curado na nossa vida, a gente tem que procurar a Deus. Ele conhece as nossas angústias, Ele sabe do que a gente precisa, porque Ele é o nosso Criador. É a mesma coisa de quando você tem um eletrodoméstico novo, uma geladeira, um micro-ondas, né? Você vai junto com esse eletrodoméstico que você comprou, vai acompanhado com ele, um manual de instrução. O fabricante vai dizer, ele funciona assim e ele quebra dessa forma. Deus sabe tudo da gente, né? O nosso manual de instruções, o manual de instruções do ser humano está na Sagrada Escritura. Por isso nós sempre vamos ter uma resposta de Jesus para todas as nossas indagações, para todos os nossos problemas. E hoje, para ilustrar essa situação que nós estamos falando, esse tema, né, que são cicatrizes da alma, eu quero convidar a vocês a meditarem com o Evangelho de São Mateus, capítulo 5, versículo de 38 a 42, que diz assim: Tende ouvido o que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo, não resista ao homem mau, mas a qualquer que te dá na face direita, volta-lhe também a outra. Ao que te demandar contigo e tirar a tua túnica, larga-lhe também a tua capa. E quem te obriga a andar 1000 passos, vai com ele 2000. Dá a quem te pede, e não volte as costas ao que deseja que lhe emprestes, né? Então Jesus, ele muito sabiamente nos diz isso, né? O que nós vamos fazer com as contrariedades da vida, né? Com aquele que bate na nossa cara, né? Com aquele que toma a nossa túnica, né? Aquele que nos obriga a caminhar muitos quilômetros com ele. Ele diz, dá o que ele deseja. Não se tornes mal junto com aquele que é mal, mas ao contrário, né? Não deixe que isso te afete. Se alguém bate no seu rosto de um lado, na face direita, vira também à esquerda. Oferece para ele a outra face, né? Então Jesus está nos mostrando que essas contrariedades da vida, essas situações da vida, não devem nos deixar amargurados, né? Às vezes, o resultado de tudo isso, de todas essas dores, de todos esses problemas,
de todas essas dificuldades é muita amargura, né? Eu conheço muitas pessoas que se tornaram amargas, né? Às vezes você vai conversar com ela, ela chora amargura, né? Ela, bom dia para quem, né? Para mim que não é. Você enxerga, né? Essa amargura na vida da pessoa. Jesus diz, não é assim que tem que ser a vida, não. A gente tem que levar com mais tranquilidade. Nós não vamos brigar com o que é mal. Não resistas ao mal, né? E na igreja antiga, né? Na igreja no passado, como as pessoas eles não tinham acesso à escola, né? À alfabetização, a catequese era contada nos vitrais da igreja. Por isso a maioria das igrejas do Antigo Mundo, da Europa, desses lugares todos, elas são repletas de vitrais. Quando a gente entra naquelas igrejas, né, em Roma, Paris, nesses lugares que a gente vai na Europa, repletas de vitrais. As pessoas pensam, nossa, que igreja rica, suntuosa, né? Mas como que as pessoas iriam aprender a catequese se elas não sabiam ler, né? Através de imagens. Então, na vida, na história da igreja, a imagem, a arte, a pintura, ela sempre foi muito importante para fazer entender a mensagem de Deus, né? A palavra de Deus sempre foi explicada durante muito tempo, né? Através da arte. E um símbolo cristão da Idade Média, né? Que nós encontramos inclusive lá na Basílica de São Pedro, um dos vitrais que existe na Basílica de São Pedro. Depois, quando você for lá de novo, você observa, tem um vitral lindo que tem uma abelha. Uma abelha enorme, né? E aí, durante um tempo, foram questionar por que a abelha? Qual a ideia de colocar essa abelha como símbolo cristão, né? E os maldosos, porque sempre tem aqueles que são maus, né? O Papa está saudando, reverenciando a família Barberini, porque foi a família Barberini que deu esse vitral, né? Mas não era nada disso. A abelha, ela se alimenta de um alimento amargo para produzir mel, né? E por isso que a abelha, ela foi colocada durante muito tempo como símbolo cristão. O cristão alimenta-se de algo amargo, das amarguras da vida, das dificuldades da vida, dos problemas da vida, mas nunca produz fel. A gente produz mel. A gente adocica a nossa vida, a vida das pessoas com mel, né? Então, nós devemos ser iguais às abelhas, né? Ao recebermos a maldade do mundo, ao recebermos as contrariedades do mundo, né? Saber transformar tudo isso, né? Saber transformar isso em bondade, né? Eu lembro a história da Madre Teresa de Calcutá. Madre Teresa, não precisa falar muito sobre ela, né? Uma missionária da Índia, indiana, né? Que ela, vendo a extrema pobreza que existia ao redor dela, resolveu sair da casa religiosa que ela vivia e montou o seu próprio instituto, onde ela cuidava das pessoas que estavam na rua. E o outro era uma pessoa tão importante para ela, vivendo com todas aquelas situações de precariedade, de pobreza, de miséria. Ela nunca foi amarga, né? Aí contam que eles recebiam muitas doações para os pobres, né? E aí ela pegava no monte que tinha lá de sapatos velhos que as pessoas doavam, né? Ela pegava a sandália mais velha, ela pegava a sandália mais estragada, porque ela dizia, eu posso usar, o pobre não, né? Tanto que os pés dela começaram a ficar todo aleijado, né? Porque os sapatos que ela usava eram o pior que existia, para que sobrasse o melhor para o outro. Então ela soube absorver toda a maldade do mundo e transformar isso em bondade de vida, né? Então, era isso que eu queria falar com vocês hoje. Agradeço muito por estarem aí
me ouvindo, nos ouvindo, né? E espero que semana que vem vocês pode enviar para a paróquia, lá para a Secretaria Paroquial durante o dia, as cestas básicas, que aí no final da noite eu vou contar aqui como foi esse projeto nosso, né? E espero mais gente para que a gente possa na semana que vem refletir, meditar. Eu pedi para as pessoas deixarem a cesta junto com um cartão para o senhor, aí o senhor lê os cartões na quinta-feira. Tá, joia. Quinta-feira que vem vou ler todos os cartões. E quero agradecer Rafa, Roger, Carol, que toda quinta estamos aqui juntos, né? Para poder levar para vocês um pouquinho daquilo que a gente tem, né? Que a gente sabe fazer, para que possamos ser cada dia melhores. Muito obrigado, fique com Deus, Deus abençoe. Nós vamos terminar aqui com a música do Rogério, que eu não sei se cantar. Não é minha, gente. Padre Fábio de Mello. Padre Fábio de Mello. Não é tarde, sei que pode se tornar, deixar o que passou, recomeçar. As marcas vão restar para recordar o quanto Deus te ama. Tudo isso vai servir de ensinamento. As feridas cicatrizam com o tempo, é só cuidar. Deus espera poder te reencontrar, o brilho dos seus olhos restaurar e estender-te a mão para revelar que é todo este tempo seu amor e sua graça te enviou, mas as festas eram poucas para receber o seu amor. Não é tarde, não te entregues, não. Desconhece e aceita as verdades do teu coração. Não é tarde pra viver melhor. O teu passado é água que não move o moinho do teu coração, em o coração de Deus. Não é tarde, sei que pode se tornar, deixar o que passou, recomeçar. As marcas vão restar para recordar o quanto Deus te ama. Tudo isso vai servir de ensinamento. As feridas cicatrizam com o tempo, é só cuidar. Deus espera poder te reencontrar, o brilho dos seus olhos restaurar e estender-te a mão para revelar que é todo este tempo. O Instagram encerrou. Sua graça te enviou, mas as festas eram poucas para receber